Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Minha fala está um pouco embolada, porque eu fiz o favor de passar mal de novo ontem de noite, né? E minha língua ainda está um pouco inchada. Mas enfim, eu estou bem. Foi uma crisezinha bem leve, então vamos que vamos. Então neste vídeo eu vou falar um pouco a parte mais visual, né? Sobre como que você interpreta um pouco o desvio padrão sobre a média. Eu fiz uma planilha aqui, Excel, a planilha em si está aqui. Se você quiser baixar essa planilha está aqui no GitHub, eu já subi ela, os dados estão todos lá, a única coisa que só tem são os gráficos e atrás aqui tem a tabelinha qual eu usei para poder montar o bendito do gráfico, tá bom? Nada de muito excepcional, é mais por uma questão de demonstração. Aí eu simplesmente só copiei os dados, colei aqui no Smooth Draw, que pelo menos no Smooth Draw eu consigo desenhar um pouco. Então vamos lá. Quais são os dados que nós temos aqui? Nós temos médias e desvio padrão de cada um destes dados aqui. Todos os dados, todos esses daqui, ele tem uma média de 5. Então o meio da informação, vamos dizer assim, está no 5. Só que, pode ver aqui, ó, 5, e neste caso aqui, o desvio padrão é de 0. Tudo bem que eu poderia ter feito em Z, mas eu sou um imbecil, vamos lá. Vocês podem analisar que o desvio padrão está em 0. O que isso quer dizer? Sendo minha média 5, quanto que os dados eles estão espalhados à esquerda ou à direita da minha média? Neste caso é 0, por quê? Porque eu não tenho nenhum dado além da própria média. Então eu não tenho nenhuma informação além do próprio 5. Eu tenho 8 5 dando a média de 5 e não tem nenhum valor nem para um lado nem para o outro. Então não tem um valor de espaçamento. O desvio padrão nada mais é em escalas, né, em medidas, vamos dizer assim, desvios padrão, quanto que os meus dados estão espalhados para a esquerda, quanto eles estão espalhados para a direita. Quanto eles estão espalhados, na verdade, sobre a média, né? Espalhados a partir da média. Tem aqui a média, quanto eles estão espalhados de um lado para o outro. Tá? Então, por exemplo, aqui, o de baixo. Eu poderia ir para o da direita, mas eu vou para o de baixo por enquanto. A média dele também é 5, só que o desvio padrão dele é pequeno. O desvio padrão dele é de 1. O que isso quer dizer? Né? É mais por uma questão, em termos, é por uma questão de percepção também. Qual que é a minha média? 5. Quais são os valores que eu tenho? Eu tenho valores de 3 a 7. Então, eu sei que existe uma coisa, duas na verdade, né, que se chamam a regra empírica e a regra de Chebyshev, que é Chebyshev, eu acho que é Chebyshev que fala. Que meio que mostra o quanto que os seus dados estão distribuídos dentro de escalas de desvio padrão. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais próximo da sua média, maior é a quantidade de informações que você tem ali, na maioria dos casos. Pelo menos aqui, como eu tenho uma distribuição bem em formato de sino, né? Tá aqui deste jeito. Veja que aqui, aqui é a média, certo? Aqui a média é o 5. Então, um desvio padrão para a esquerda eu vou para 4. Um desvio padrão para a direita eu vou para 6. Mais um desvio padrão eu vou para 3, mais um desvio padrão eu vou para 7. Eu não tenho mais informações além disso. Então vocês podem ver que a média, né, o desvio padrão, ele tem um valor bem pequeno, ele tem um valor que não chega nem mesmo a ultrapassar tanto a própria média. Então os dados em si eles não são tão esparsos, vamos considerar dessa forma. Só que existem situações que não é bem assim. Por exemplo, esta daqui de cima, que é o gráfico 3. Eu tenho a média 5, o desvio padrão dele é de 2,78, só que eu não tenho, por exemplo, o próprio 5 aqui. O 5 ele está ausente. E aí, como é que fica? Qual que é a situação que nós temos aqui? A situação que nós temos aqui é, mesmo tendo uma média
né, que neste caso a média ela está ausente, porque eu não tenho exatamente o 5, mas ainda assim eu tenho uma determinada distribuição em cima desses determinados dados. Então você pode ver que mesmo um desvio padrão ele está quase 3 à esquerda e quase 3 à direita. Meio que resumindo que os próximos vídeos, quando ele está em 1%, ele está em um desvio padrão, eu tenho mais ou menos, na grande maioria dos casos, eu tenho em torno de 68% dos dados dentro de um desvio padrão. Tá, então, vocês podem ver que um desvio padrão aqui dá quase 3, dá 2,8, por exemplo. Então, 2,8 dá 7,8, então quase 8 mesmo, né? Então dá 7,8, daria mais ou menos até aqui. E quando eu estou tratando de para a esquerda do meu desvio padrão, então eu vou pegar a média menos o meu desvio padrão, então eu vou ter em torno de 1,2, alguma coisa, né? Então 2,2 daria mais ou menos aqui no mesmo jeito. Mas nem sempre, né, esses dados ocorrem, nem sempre o que nós queremos está ali no meio. Mas vocês podem ver que mesmo você tendo um determinado desvio padrão, dependendo da sua distribuição dos seus dados, a informação que ele pode te retornar é um pouco errada. Então não dá para você pegar exatamente como que está o formato da sua distribuição simplesmente só vendo a média e só vendo o desvio padrão. Como vocês podem ver mais aqui embaixo. Aqui embaixo eu coloquei uma distribuição um pouco maior para ter um espaçamento maior entre um dado e outro. Então vocês podem ver que, por exemplo, eu tenho aqui o 5, né, o 5 está aqui e o desvio padrão dele dá 2,3 praticamente. Então, 3,3. Então, para um desvio padrão à esquerda, então 3,3 vai dar 1,7, vai dar praticamente isso aqui, né? E um desvio padrão à direita vai dar 8,3, então vai dar mais ou menos aqui. Né? Então vocês podem ver que 8,7 está certo. 3 está certo. 8,7 e para a esquerda vai dar 1, alguma coisa, está certo. Então vocês podem ver que quanto mais espalhado eu tenho os dados da minha média, né? Então, quanto mais longe eu tenho informações da minha média, maior vai ser o meu desvio padrão. Então, pode ser que você tenha uma média 5 e você tenha um desvio padrão, por exemplo, de, vamos dizer assim, sei lá, tipo 5. Então, eu tenho um dado muito longe da média, tenho um dado muito perto da média. Né? Estou inventando número. Pode ser que eu tenha, sei lá, tipo uma média de 100 e meu desvio padrão seja de 1,3, por exemplo. Meu desvio padrão de 1,3. Então, sei lá, um desvio padrão amostral, por exemplo, de 1,3. Então, você pode ter mais ou menos essa ideia. Eu tenho 100 de média. Ok? Eu tenho um número 100 de média. Minha média, neste caso, é 100. Só que meu desvio padrão é de 1,3. Então, os meus dados eles estão muito comprimidos ali no meio. Né? Eles estão bem comprimidos ali próximo à minha média. Então, se eu pegar, por exemplo, uma mesma média que seja de 100 e eu tenho um desvio padrão de 35, por exemplo, meus dados já estão bem mais afastados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Pode ser que eles estejam mais afastados para a direita, pode ser que eles estejam mais afastados à esquerda, pode ser que você tenha mais ou menos uma distribuição em U aqui, que eu não tenho exatamente o número 100 aqui, eu não tenho o valor 100, mas só que ele tenha valores mais espalhados. Então, ou pode ser que, sei lá, você tenha uma média de 100, nossa, que porco, eu tenho uma média de 100 e eu tenho um desvio padrão de 0,03. Então você tem tipo pouquíssimos dados fugindo não, né? Longe da sua média. Então assim, quando você pensa de desvio padrão, você pensa que o quão longe na minha distribuição os meus dados estão ante a média. Nem sempre essa média, nem sempre esse valor de média está realmente nos seus dados, assim como eu demonstrei aqui em cima. Mas isso mostra o quão afastados os seus dados estão
ante a média. E dá para você ter mais ou menos uma percepção em cima do valor que você tem de média e em cima do valor que te devolve de desvio padrão. Se o desvio padrão estiver bem próximo à média, então os seus dados estão bem agrupados, na grande maioria dos casos. Caso não, pode ser que seus dados estejam bem mais afastados. Pode ver que aqui um desvio padrão aqui, né, neste caso daqui de baixo, é que eu fico girando aqui o mouse e eu esqueço que vocês não conseguem enxergar. Aqui este daqui de baixo do gráfico 4, ele é quase o mesmo valor da média. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre regra empírica e sobre teorema de Chebyshev. Chebyshev. Acho que é Chebyshev aqui, ó. Chebyshev aqui, ó. Teorema de Chebyshev. Isso daqui mesmo. Beleza, meus amores? Beijos na bunda. Até o próximo vídeo.